Você já percebeu que muitas das vezes, para a gente poder ter paz, a gente vai precisar entrar em algumas guerras? E você já teve dificuldade de falar não quando você queria dizer não? Quantas vezes a gente diz sim para algo, para alguém, e na verdade a gente quer dizer um belo de um não, mas a gente fala sim pra gente poder ser legal, pra gente ser amável, pra gente não perder aquela amizade importante, pra gente não ser mal vista por alguém, pra gente não ser taxada de ruim. Aí a gente anula o nosso querer, a nossa vontade em prol do que o outro está pedindo, e cada vez que a gente faz isso, a gente se sente tão mal, a gente se culpa tanto, porque a gente queria falar não e a gente fala sim. Olha que loucura. Hoje eu quero abordar esse tema com vocês, compartilhar o que eu sinto, o que eu senti, o que eu aprendi. Eu tenho visto vários conteúdos a respeito disso, eu tenho me identificado super e eu tenho aprendido a dizer não. Então, vem comigo que a gente vai entrar nesse tema e a gente vai sair desse vídeo mais fortes. Oi, amigas, eu sou a Nath Damasceno, sejam bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Vamos abordar aqui esse tema aprenda a dizer não, que tem tudo a ver com você entrar em guerra para ter paz, e a gente vai desenrolar essas loucuras da vida aqui entre meninas. Se você é homem e tá assistindo, tudo certo, mas o foco aqui somos nós mulheres, a gente aprender a se valorizar, aprender o poder de dizer não, aprender a superar as rejeições. Então, se você assistir esse vídeo e fizer sentido, ao final já deixa um joinha aí, ou então compartilha com a amiga que tá passando por um momento parecido. Você já parou pra pensar que dizer não é um ato de coragem? Porque, gente, por que é tão difícil a gente falar não pra algo que a gente quer dizer não? Sabe? Às vezes é alguém que chega até você e pede dinheiro emprestado, pede um cartão de crédito emprestado, pede para você fazer um favor que você sabe que você não pode fazer, e você se sente tão mal e você simplesmente fala sim, quando na verdade você deveria dizer não. E é mais do que você dizer, deveria dizer não, porque às vezes você tá se anulando ao ponto de dizer sim para outra pessoa e você se sente mal, você acaba se colocando numa situação de guerra porque você não conseguiu dizer não, sabe? E aí um outro ponto sobre guerra, né? Às vezes a gente quer tanto a paz, que a paz reine na nossa casa, que a paz reine na nossa vida, que a paz reine no nosso ambiente de trabalho, que a gente acha que dizer sim para tudo vai fazer com que a gente tenha a paz que a gente espera. Mas a paz, ela não está só no ambiente, a paz também está dentro de nós. O que adianta você trazer uma paz ali pro ambiente, ao seu redor, mas dentro de você, você tá em guerra, você tá em conflito, você tá em constante ataque dentro de você, porque você vive se anulando. Você já passou por isso? Gente, é horrível. E a gente tá priorizando a paz no ambiente, dentro de nós, a gente tá parece que a gente tá numa panela de pressão que a qualquer momento vai explodir. E às vezes, pra gente conseguir chegar na paz que a gente quer, a gente vai precisar entrar em alguns confrontos. Mas esses confrontos, eles serão momentâneos, porque a gente entra num confronto para poder querer paz, e a gente vai ter ali, né, algumas situações desconfortáveis que é ruim, mas a gente sabe que a gente tá fazendo isso para ter a paz que a gente espera dentro de nós, e consequentemente, essa paz estando dentro de nós, essa paz também vai refletir para o ambiente. Porque, gente, em tudo na vida, nada você vai conseguir uma mudança externa que ela replique internamente. A mudança, ela sempre vai ser de dentro para fora. Tudo que é de fora para dentro é aparência. Então, primeiro a gente começa construindo algo dentro e a gente vai começar a refletir isso pro lado de fora. E aí, eu tava pensando muito numa analogia, né? Quando a gente fala de países em guerra, e a gente já viu vários casos aí recentemente de países que entraram em conflitos, e muitas das vezes o país, ele tá ali em paz, ele está tranquilo, seguindo ali a sua rotina normal, e aí vem um outro país
que começa a atacar. E ataque, ataque. Agora você imagina que esse país que está sendo atacado só pelo simples fato dele querer paz, ele não vá se defender. Ele simplesmente fala, eu quero paz, não vou entrar em guerra. Só que aí você está sendo atacado de todos os lados e você, por querer paz, esse país, por querer paz, ele fica quieto. O que vai acontecer? Ele vai ser destruído, porque ele está sendo omisso em se defender. Ele está sendo omisso em contra-atacar. E aí eu trago essa analogia para nossa vida. Muitas das vezes você está sendo atacado de todos os lados. As pessoas abusam tanto de você, pedindo tantas coisas, e você está dizendo sim para tudo, para você poder ter paz, para poder evitar um conflito, para você não ser mal vista, e dentro de você está sendo destruída aos poucos. Existe uma frase que eu ouvi recentemente que fala assim, toda vez que você diz sim quando você deveria dizer não, é como se você estivesse matando a sua essência dentro de você aos poucos. Vai chegar um momento que você vai estar tão transfigurada que nem você mesmo vai se reconhecer. Tem um livro que ele fala sobre o essencialismo. Ele é um livro muito legal porque ele aborda exatamente esse tema, não só no ambiente de trabalho, mas em todas as áreas da sua vida. Pense uma pessoa que está super sobrecarregada. Mas ela está sobrecarregada não é porque ela tem coisas que ela realmente precisa fazer. É porque ela vai absorvendo coisas de outras pessoas. Ela diz sim para tudo. E, gente, existe algo tão poderoso porque toda vez que você fala sim, 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 você começa a perder o seu valor. É como se não existisse mais o valor da escassez, porque você diz sim, 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 sim. As pessoas automaticamente chegam em você já sabendo que a resposta do que elas precisam de você é sim. Não existe mais valor, não existe mais aquele valor da escassez, sabe? E eu não tô dizendo aqui pra você dizer não, pra você ser ruim com outras pessoas, mas é você realmente ponderar e validar. Às vezes você está tão sobrecarregado no seu ambiente de trabalho, e nós mulheres, a gente absorve muito, e às vezes você está tão sobrecarregada no ambiente de trabalho, quando você vai ver se está com atividades que não eram para você fazer, mas você quer agarrar tudo com seus braços, tudo com as suas mãos, e aí qual que é a consequência disso? Você não consegue fazer bem feito, com a qualidade, você se cobra, você fica mentalmente perturbada, aí você chega na sua casa, você tem vários afazeres a fazer, aí você começa a tratar as pessoas da sua casa mal, porque você está com muitos afazeres, e isso vira uma bola de neve, porque você está querendo manter a paz no seu ambiente de trabalho e você leva a guerra para dentro da sua casa, ou vice-versa, você quer manter a paz em um lugar e leva a guerra para outro lugar. Às vezes você absorve problemas de todo mundo, da sua família, dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, dos amigos, do papagaio, do periquito, do cachorro, e aí quando você chega na sua casa, você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não consegue dormir direito, você tá com ansiedade porque você tá absorvendo problemas de outras pessoas. E existe uma ponderação que precisa ser feito. Até onde eu posso ir? Eu preciso realmente absorver essa demanda? Eu preciso realmente dizer sim para isso? Porque quando a gente começa a dizer não, no primeiro momento a pessoa vai olhar pra você e vai te achar ruim. Por quê? Você sempre disse sim e do nada você tá dizendo não. Então você vai gerar um conflito aí logo de cara. Poxa, que menina ruim, caramba, né? Sempre falou sim a vida toda, agora tá dizendo não, você vai ser ruim. Vai ser normal, você vai entrar num conflito, você vai entrar numa guerra ali. E você vai precisar ser firme e se posicionar. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, eu não vou expô-la aqui, expô-la, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas eu não vou expor aqui, mas ela falou assim, o não também é resposta. E é uma resposta completa, sabe? Não precisa você dizer não. Às vezes você quer dizer não e não quer explicar o motivo. Mas a gente se sente na obrigação de justificar a nossa resposta. Parece a resposta do Enem, né? Ali, da prova do Enem. Justifique a sua resposta. Eu não quero justificar. É não, é não. Às vezes você tá sendo convidado para um lugar que você não quer ir, mas para você manter a boa aparência, você diz sim. E você deveria dizer não. E aí a consequência disso é que você está sentando e participando de mesas que não era para você participar, que acaba te contaminando como pessoa, sugando a sua energia e você não entende por que você está tão cansada mentalmente, que você está
tão depressiva é porque você tá dizendo sim para mesas que você devia dizer não. Entende que loucura isso? Então, você vai entrar em guerra para você poder ter a sua paz. Quando você aprender a dizer não, vai gerar um clima super desconfortável. Você vai se sentir desconfortável, porque afinal de contas a gente não tá acostumado a dizer tantos nãos assim. Mas no longo prazo a gente vai perceber que a gente vai ter o nosso valor retornando, a gente vai saber qual que é o nosso valor, a gente começa a se conhecer porque a gente começa a saber aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, e a gente começa remodulando a nossa característica, a nossa identidade. A gente começa a saber quem nós somos porque a gente aprendeu a dizer não. E sabe de uma coisa? Não é errado a gente querer ajudar, não é errado a gente fazer em alguns momentos pequenos sacrifícios para ajudar alguém que está precisando. Não é errado, mas começa a ser errado quando a gente começa a se anular, a apagar quem a gente é, apagar a nossa identidade, e a gente começa a se colocar num campo de guerra para trazer paz pro outro, e a gente fica em guerra com nós. Sabe? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? A gente precisa, não é só dizer não, mas a gente precisa aprender a se posicionar na vida. A gente precisa aprender a se posicionar. Nós mulheres, a gente tem a tendência a absorver tudo, sabe? A gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser uma super mulher. Mas como que você, super mulher, lidar com você mesmo aí dentro? Como é que tá o seu emocional? Como é que tá o seu coração? Como é que tá quando você deita a sua cabeça no travesseiro? Essa crise que te dá de pânico, de você não conseguir dar conta, essa ansiedade no seu coração. E a gente vê o tanto de cobrança que a gente sofre na sociedade, e se a gente não cuidar de nós mesmos, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente não cuidar do nosso tempo, e a gente vai se autodestruir. É como uma bomba relógio, ninguém vai conseguir dar conta desse jeito. Então, a reflexão que eu quero trazer para você é: será que você está dizendo sim quando é para você dizer não? Avalie. E será que você está entrando em guerras que é para você entrar ou que não é para você entrar? Às vezes alguém te traz um mega problema e você simplesmente absorve aquilo como seu, e na verdade eu acredito muito em Deus, eu falo muito de Deus aqui nesse canal. Às vezes Deus tá trazendo uma situação para aquela outra pessoa para poder ela aprender algo com aquela situação, e você tá tirando o ensinamento que é dela e trazendo essa carga para você, e você tá pegando guerras, lutas que não é sua, porque você tá dizendo sim para algo que não é para você dizer sim. Esses dias aconteceu uma situação que uma pessoa muito querida, ela chegou em mim e pediu algo, e eu falei assim: não posso. Eu ainda justifiquei. Não precisava ter justificado, mas pelo carinho que eu tenho por essa pessoa, eu disse não. E justifiquei, falei: olha, não dá por causa disso. E é engraçado porque, por mais que eu soubesse que eu não poderia ajudar, eu não poderia mesmo. E eu disse não porque eu não poderia. Mas por mais que eu soubesse que eu não poderia ajudar, eu me senti culpada. Olha que loucura! Eu me senti culpada mesmo sabendo que eu não poderia ajudar. Eu disse não porque eu realmente não poderia, não era algo que, tipo assim, eu tinha e eu disse não. Não, eu não tinha, eu disse não e eu me senti culpada por isso. Sabe? E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei: cara, o não é não. E é algo que eu tenho muito claro na minha mente. Eu tenho muito claro na minha mente que dinheiro, cartão de crédito, o seu nome não se empresta. Eu tenho muito claro isso na minha mente. Eu sempre falei isso: não empresto cartão, não empresto dinheiro, não empresto meu nome. Porque, por vários fatores, às vezes a pessoa tá pedindo ele emprestado, mas ela pode passar por uma situação financeira tão ruim ali que vai faltar comida, imagina, pode faltar comida na mesa dela. Você acha que ela vai priorizar pagar o seu cartão de crédito ou colocar pão na mesa dela? Ela, corretamente, vai priorizar colocar o pão na mesa dela. E aí, consequentemente, eu vou ficar
devendo ali a minha fatura do cartão de crédito que eu emprestei para ela. Então, eu acredito que dinheiro, cartão, nome não se empresta para ninguém. Ou você tem para dar, porque a pessoa tá ali passando por uma necessidade. Você tem para dar e você dá e abençoa, porque é melhor dar do que receber, e você dá ali, entrega para ela. Ou você não empresta o seu cartão porque você pode ter problemas. E aí, imagina, eu tô fazendo algo pra pessoa, não é esse caso que eu tô dando um exemplo, mas eu tô fazendo algo pela pessoa que pode me prejudicar ao longo prazo. Eu estou me anulando. Então a gente tem que aprender a olhar pra vida e colocar assim como lição prática e básica. Quais são as coisas que alguém pode me pedir e eu vou dizer não com certeza? Sabe, tem algumas coisas na minha vida que se alguém vier me pedir, eu vou dizer não. O que é que eu vou dizer não? Eu não empresto dinheiro, eu não empresto cartão de crédito, eu não empresto meu nome para tirar nada no meu nome para a pessoa pagar carro, por exemplo. Eu não sou fiadora de ninguém, isso é bíblico, tá? A Provérbios fala, o princípio da sabedoria. A gente não empresta nome, a gente não é fiador de ninguém, porque isso vai trazer dor de cabeça. É diferente de uma pessoa que tá passando necessidade, você tem pra dar e você fala não. Você tá sendo omisso e tá sendo uma pessoa ruim de fato. Você tá vendo uma pessoa, um irmão seu, passando por necessidade, você vai dizer não, se você pode ajudar. E poder ajudar não é só você tirar o dinheiro do seu bolso, é talvez você tá vendo ali uma pessoa passando por uma situação difícil, você talvez não tenha esse valor para ajudar, você não tenha condições de ajudar ali financeiramente, mas você pode se reunir, falar, pessoal, olha, tem uma pessoa ali, um irmão que tá passando por necessidade, vamos ajudar? A gente reúne pessoas e a gente como comunidade vai lá e ajuda. É diferente de uma pessoa que tá pedindo um cartão de crédito emprestado porque quer comprar um celular, sabe? Então, eu tenho muito claro na minha cabeça quais são as coisas que qualquer pessoa pode vir me pedir e eu vou dizer não. Se alguém me pedir fazer um convite para ir para uma balada em tal lugar, eu vou dizer não, porque não faz parte de quem eu sou, não faz parte do meu perfil, não faz parte de um evento que eu gosto. Então, a resposta é não. Então tenha claro na sua cabeça, para você começar por aí, o que é que algumas pessoas podem me pedir e que eu tenho certeza que a minha resposta é não. Isso tá alinhado também aos seus valores. Se alguém vier aqui e falar assim, Natália, olha, dá um trago nesse cigarro, eu vou dizer não. É não. Sabe? Por quê? Porque não faz parte de quem eu sou, não é o meu costume, não faz parte da minha qualidade de vida, entendeu? E aí você começa por aí, porque às vezes até nisso, um colega seu chega pedindo pra você experimentar uma bebida nova, você vai lá e experimenta porque o seu colega tá falando que é pra você experimentar, e você fala sim, você queria dizer não, mas você tá falando sim. Sabe? Você tá no seu trabalho lá no ambiente dos seus amigos, você começa a participar de conversa, aí eles perguntam, você quer entrar no grupo? E aí você sabe que você tá num grupo onde só rola patifaria, não tem nada a ver com o seu caráter, não tem nada a ver com aquilo que você acredita, mas você diz sim porque você quer estar inserida num grupo, e aí você começa a se transfigurar, se transformar numa pessoa que você não é para agradar pessoas do seu trabalho. Algo super importante que eu quero trazer aqui pra você. Quem se ama, se posiciona. Quem sabe quem é, quais são os seus valores, se posiciona, não tem medo de dizer não. Você, muitas das vezes, um outro ponto é você falar sim porque você quer ser amado. Mas você tá sendo amado por conveniência, isso não é amor. Quando você é amado por aquilo que você pode fazer, isso não é amor. Uma pessoa que te ama, ela ama a pessoa que você é, a pessoa responsável que você é, a pessoa que sabe se posicionar, que sabe dizer não. Essa pessoa que tá do seu lado, ela vai olhar pra você e falar assim, cara, ela sabe tanto quem ela é, que, cara, ela não vai aceitar eu chegar lá e pedir qualquer coisa pra ela, e eu valorizo isso nela. Agora, quando você simplesmente quer dizer sim para se tornar uma pessoa agradável, em pouco tempo você vai ser abandonada, porque ninguém gosta de pessoas que não se valorizem. E você tá se deixando de se valorizar porque você tá dizendo sim para aquilo que você sabe que você deveria dizer não. Comece a praticar o não com coisas pequenas, com coisas simples. Sabe? Às vezes você quer passar o final de semana em casa, deitado assistindo filme, mas aí você viu que seus amigos te chamou e você tá dizendo sim, mas você queria ficar em casa assistindo série. Fala não, olha, não dá, eu quero hoje ficar em casa.
tranquila. Fala não, é um pequeno não ali. Poxa, hoje não dá, prefiro ficar aqui em casa assistindo filme, série, quero descansar hoje. Gente, hoje eu pratico isso, sabe? Eu não absorvo. Embora seja difícil, muitas das vezes é difícil. Eu me sinto ruim às vezes. Eu olho e falo, poxa, mas não, esses dias minha prima, muito querida do meu coração, falou, Nath, vamos lá no shopping dar uma volta. Só que, tipo assim, eu tinha saído vários outros finais de semana e eu queria ficar tranquila na minha casa sem sair. E eu falei, não vai dar, vou ficar aqui de boa em casa, quero descansar hoje, não tô a fim de ir no shopping. Então, cara, é tão leve quando você começa a saber os seus limites, você sabe de se posicionar. Você pode ficar ali desconfortável na hora, mas aquilo vai te trazer uma paz tão grande depois, que depois eu deitei e falei, nossa, ainda bem que eu não fui no shopping. Muito obrigada, Nath, por você ter falado não pro shopping, porque eu só queria deitar, assistir um filme e dormir à tarde, sabe? Muito gostoso. Então, assim, saiba dizer não. Vai ser desconfortável na hora, mas depois você vai falar, poxa, ainda bem que eu disse não, sabe? E não tenha medo de entrar em conflitos, não tenha medo de se posicionar e falar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, não tenha medo, saiba como falar, com a voz branda, tranquila, sem atacar ninguém, mas saiba falar não, saiba impor seus limites, sabe, até aqui eu vou, até aqui não, pra mim, depois daqui já não dá mais, então não, e foque naquilo que é essencial. Prioridades na sua vida, em tudo. Estabeleça prioridades. Hoje, no trabalho, por exemplo, eu preciso fazer isso. Isso aqui cara, preciso fazer. Isso aqui não tem negociação. Vou fazer. E aí, lista as suas prioridades do dia. O que vier de fora é não. A não ser que seja algo muito urgente que você vai ter que validar se realmente é urgente ou não, se pode esperar ou não. Mas organize o seu dia dessa forma no seu trabalho. Cara, eu vou fazer isso aqui é prioridade, preciso entregar tal dia. Se organize. O que vier de fora para poder tirar o seu foco é não. E às vezes é não até para você. Por quê? Porque às vezes você tá perdendo o seu foco porque está falando sim pro Reels do Instagram o dia inteiro. Tipo, tô falando comigo, tá? Vendo lá o Reels passando. Aí você deixa de ler um livro super importante porque você tá vendo um Reels. Então estabeleça, saiba dizer não pros outros, mas saiba dizer não também pras suas vontades ali, que você sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Vícios em redes sociais, em excesso de vídeo, enfim. Então, assim, estabeleça limites, inclusive pra você. Pra mim também. Pra finalizar aqui, vou deixar o questionamento e você vai pensar aí depois desse vídeo. Fique aí pensando, remoendo. Esse vídeo remoendo no bom sentido, obviamente. Quantas guerras você tem evitado e com isso você tá perdendo a sua paz? Quantos sims você tem dito quando na verdade você queria dizer não pra poder você ter uma paz falsa e você vive em guerra consigo mesmo? Pra finalizar com uma frase aqui de impacto, né? Escolha hoje sua verdade. Dizer não também é amar. Você está se amando e muitas das vezes você está amando o outro também. Esse é o conteúdo do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like, já compartilha com a amiga se faz sentido o que você ouviu aqui. Às vezes sua amiga, você fala assim, amiga, você tem que parar de ser besta. Às vezes a gente fala isso pras amigas, não é mesmo? Então manda esse vídeo pra ela. É um vídeo de amor, um vídeo de carinho. Você tá fazendo um carinho na sua amiga. Compartilha lá com ela. Eu vou deixar aqui o link de alguns livros que me ajudaram muito para que vocês possam adquiri-lo e ter a paz que você tanto busca aí no seu interior. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!